Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Apresentam Bom Vivan Ano 15. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. J. Zilhoto. Espaços corporativos. Jurerê Internacional. Espírito Santo. Faial Prime Suites. Inet. Olá, são 6h50, falamos ao vivo diretamente do Estúdio B da TV Catarina Band SC para todo o estado, através das lentes da nossa emissora. Mais uma edição do nosso Bom Vivan entrando ao vivo no ar para você de casa. E hoje a gente até ia falar sobre esporte, já que acabou de acontecer a final da Copa da UEFA. Mas o assunto que faz parte do nosso cotidiano é, sem dúvida alguma, a paralisação dos caminhoneiros. Para isso, a gente tem a oportunidade de receber aqui no nosso estúdio para falarmos um pouquinho sobre o que está acontecendo da maneira política e da maneira econômica que afeta diretamente a nossa vida. Estamos recebendo aqui o meu querido amigo Roberto Azevedo, um expert no mundo da política, um cenário que cada vez mais está atuante na nossa vida, e o Alexandre Morim, que é gestor de investimento, administrador e que vai falar um pouquinho sobre economia. É impressão minha, Roberto, ou a política deixou de ser aquele assunto que o brasileiro não gostava e parece que ele está cada vez mais se envolvendo? E isso a gente tem uma noção mais exata porque nós estamos à beira de uma Copa do Mundo e pela primeira vez a gente não fala de futebol. A gente fala sobre política, economia, a gente fala sobre Lava Jato, a gente fala sobre aquilo que acontece em Brasília, que tanto afeta a nossa vida, mas que até então parece que o brasileiro não era muito ligado a esse assunto. Boa noite, Léo. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, nosso companheiro aqui de bancada. Na realidade, o que a gente está acontecendo no Brasil é uma formalização da realidade democrática do país. O que a gente vive é o interessante para nós. Você acabou de dar o motivo por que as pessoas estão interessadas em política. Porque afeta a vida delas. Agora, eu gostaria que fosse um pouquinho mais além. Hoje a gente fala muito de política, a gente debate muito política, a gente está muito interessado, mas pelo aspecto negativo. Da corrupção, do que nos tira. Às vezes a gente fica em dúvida se a gente está falando de política ou estamos falando de polícia. Exatamente. Não, hoje os noticiários estão misturados. Há um mix, né? Porque a classe política, finalmente, vamos fazer justiça a isso, está cumprindo pena pelos seus delitos. Porque uma coisa é a gente respeitar o Estado de Direito e a outra é achar que porque você é político, porque você tem um mandato, você está isento de qualquer punição. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Então as pessoas perceberam que é necessário participar da política. Num segundo momento, aí uma expectativa minha e de muitos analistas, é de que as pessoas comecem a se envolver e também querer participar como candidatos. Exercer aquele direito de votar e ser votado é elementar. E para você fazer isso, você tem que ter confiança onde você está pisando. Primeiro se depura e depois se ocupa o espaço. Mas realmente hoje a política, e tudo é política. A economia é política, a paralisação dos caminhoneiros é política, a sua vida dentro de um condomínio é política. Se pratica política, não exatamente a política partidária, que é essa que a gente tem que se envolver mais. Alexandre Amorim, como é que um administrador, um gestor de finanças enxerga a política do Brasil? Pois é, hoje na verdade a gente está com um quadro policial, político e econômico, todo ele andando junto, né? Tudo afeta. Agora nós estamos indo para a segunda Copa, onde as pessoas estão discutindo sobre política. Me lembro que na Copa passada foi a Copa no Brasil e teve todo aquele movimento já vindo de 2013, né? Do legado da Copa. De manifestações do legado da Copa e tudo mais, onde existia piada na época que as pessoas sabiam a escalação do Supremo e não sabiam a escalação da seleção. Né? E realmente isso é um movimento bem interessante que, se a gente pegar, já são mais de 4 anos, pelo menos, que as pessoas estão se envolvendo mais. Agora em junho de 2018, porque foi junho de 2013, né, que ocorreram aquelas primeiras manifestações dos ônibus. Né? Nós estamos ao vivo para você de casa. Se você quiser participar com a gente, através de informar, de repente, um posto de gasolina perto da sua casa, que esteja com abastecimento, enfim, qualquer motivo que você queira fazer sua reclamação, fazer, de repente, um elogio a essa manifestação, o nosso telefone está no gancho, você pode participar, o 48-3239-1089.
3239-1089. Pode mandar também informações através do nosso Twitter, o Léo Coelho Bom Vivan, através do Instagram, as nossas redes sociais, todas estão funcionando. Vou começar falando sobre política, mas antes eu quero falar que o nosso programa tem oferecimento das Óticas Carol, do Continente Shopping e da J. Zilioto. Você encontra as Óticas Carol dentro do Continente Shopping, são 9 lojas na Grande Florianópolis. O Continente Shopping que está aberto diariamente, o melhor lugar para você conhecer, desfrutar de bons momentos com a sua família. E da J. Zilioto, que tem imóveis especiais, principalmente quando a gente fala de escritórios, espaços corporativos. O Temer, que teoricamente é o cara que tem que estar à frente desse processo, e aí falando da paralisação dos caminhoneiros. A sensação que eu tenho é que o nosso presidente está agindo completamente errado, parece que o cara está perdido. Você, na sua linha política, numa análise, conversando com as bases da política, Roberto, é mais ou menos isso que o Temer fez? O Temer tem um passivo muito grande contra ele, que é a falta de popularidade. Todos nós sabemos disso. Mas ele está numa situação tão difícil diante dessa paralisação, que muitos chamam de greve dos caminhoneiros, porque se ele não tomar atitude nenhuma, vamos dizer, é um banana, é um desqualificado, é um incompetente, né? É o governo ilegítimo, como dizem, né? O PT não pode ter mais vice, né? Porque se o vice tiver que tomar o lugar do titular, o governo passa a ser ilegítimo, que é uma falácia. Uma falácia. O vice está lá para substituir o titular. Mas o problema do Temer é que ele está muito mal assessorado, cercado de pessoas que estão muito mais preocupados em fazer agrados para ele. Tanto é só ouvir o que o ministro Carlos Marum disse numa coletiva ontem, né? No meio daquela crise toda, e repetiu hoje, em uma entrevista a um canal de televisão de notícias da TV fechada. Ele simplesmente disse que o governo Temer é o melhor governo que o Brasil já teve. Aliás, esse ministro é um personagem bem notório nesse momento. Exatamente. Né? Ele me lembra o Serjão, da época do Fernando Henrique Cardoso. Só que o Serjão era truculento e com uma argumentação um pouco melhor. O Marum é um cara extremamente esclarecido. Ele, apesar de ter a vida dele no centro-oeste política, ele é gaúcho de Porto Alegre. Né? Então, frequenta o litoral de Santa Catarina, nossas praias, há muito tempo. Ele é uma figura histriônica, né? A gente pode dizer. Mas o problema do Temer, para fechar o assunto, o Temer tinha que tomar atitude. Nenhum governante pode fazer o que alguns governantes estão fazendo no Brasil, inclusive em Santa Catarina, dizer que apoiam a greve dos caminhoneiros, que é um negócio legítimo. Quem tem mandato tem que controlar uma coisa chamada ordem pública. E você não pode fechar uma rodovia, porque você impede o direito de ir e vir, e você não pode impedir alguém de exercer a sua atividade econômica ou civil. Mas na capital o prefeito se solidarizou com os caminhoneiros. E, se eu não me engano, o governador também... Não, o que o governador disse é um pouco diferente. O prefeito fez uma manifestação por celular, enquanto a secretária de Segurança Pública do município estava diante do movimento lá em Antônio Carlos, na base lá da Petrobras, que é lamentável. Ah, não, o movimento de vocês, eu apoio o movimento de vocês. Ele não tem que apoiar, não, ele tem que agradecer que houve a liberação do combustível. Porque aí nós estamos vivendo uma coisa que é tipificado na psicologia forense, como psiquiatria forense também, como síndrome de Estocolmo. Você passa a se interagir, você passa a interagir e acreditar na pessoa que te mantém como refém. Vamos abrir é sempre um perigo abrir para telespectador ao vivo por telefone, mas a gente vai fazer hoje, vamos correr esse risco, porque o nosso telespectador geralmente é muito querido. Alô? 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 Quem está falando? É Ângela. Ângela está falando da onde, Ângela? Estou de Florianópolis, Léo, mas eu estou agora em Camboriú. Está em Balneário Camboriú? Sim. Você foi para aí hoje? Eu cheguei ontem à tarde, a Avenida Atlântica estava deserta, numa sexta-feira à tarde. Deserta. Eu até filmei e postei nas redes sociais. Deserta. Só nós passando na Avenida Atlântica. Balneário Camboriú, que é uma cidade onde as pessoas vão passar o final de semana muito movimentada, né? Nesse momento agora... mais movimentado de Santa Catarina no final de semana. Ângela, nesse momento agora, 7 horas da noite, como é que está a cidade? Eu acabei de sair da Avenida Brasil, estava tendo uma passeata das pessoas, carros, a favor dos caminhoneiros. Todos com bandeiras do Brasil
com cartazes "Somos a favor dos caminhoneiros". As pessoas das lojas saíam para as calçadas e aplaudiam. O povo está a favor dessa paralisação. Tem gasolina perto de você aí, não? Tem algum posto de gasolina? Tinha fila nos postos de gasolina. Tá bom. Ângela, obrigado pela sua participação. Só complementando, Léo, a mídia ela está contra essa paralisação e o povo está a favor. Então eles estão mostrando uma face errada porque o povo está a favor. Eu vi as pessoas saindo das lojas e aplaudindo. Tá bom. O pessoal que estava passando. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Valeu. Esse clima, vocês sentem que existe? E aí até a história dando o braço a torcer da Globo. Que a Globo está com uma posição e o que sente nas ruas é outra. O que eu acho que eu estou vendo, na verdade, é um movimento parecido até com o que a gente teve em 2013, onde teve o aumento dos ônibus em São Paulo, né? E que depois virou não é pelos 20 centavos. E a população comprou como uma briga contra a corrupção, né? E hoje ninguém sabe exatamente o que os caminhoneiros querem. Acho que nem eles exatamente sabem, porque é um movimento muito descentralizado. Mas o povo está cansado disso tudo e aí qualquer coisa vira um motivo para manifestar, né, essa insatisfação. Eu vejo que é isso mais ou menos que está acontecendo. O motivo continua o mesmo de segunda-feira passada, Roberto? Eu acredito que não. Porque tudo que os caminhoneiros pediram, pelo menos das 10 entidades que os representam, 8 assinaram um documento com o governo federal, diminuiu-se para R$ 2,10 o valor do diesel nas refinarias. Se vai chegar nas bombas de combustível, nem Deus sabe. Mas será que todo caminhoneiro não tem também o seu carro? Ou pelo menos em algum momento vai andar de carro e aí vai sobrar para gasolina? Léo, o sucesso de um movimento paredista, o sucesso de um movimento de paralisação, o sucesso de um movimento de mobilização é saber a hora de começar e saber a hora de terminar. O movimento, como disse a Ângela, ele começou de uma maneira maravilhosa para o brasileiro. Quem é que não tem bronca da política de preço praticada pela Petrobras? Todos nós. Quem precisa comprar gás de cozinha, nem vamos falar só do carro. Quem precisa andar no transporte coletivo, quem precisa transportar carga, quem precisa andar de ônibus intermunicipal, quem precisa botar combustível no seu carro. Então, quer dizer, o que está acontecendo, só para centralizar essa questão, é que o movimento começou muito simpático, mas ele entra agora, depois do buzinaço, das bandeiras do Brasil, que é exatamente o que ele acabou de colocar, as pessoas estão misturando os assuntos quando começarem as consequências. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para a nossa produção. Ariel, prepara o nosso comercial agora. A Kizzy pode entrar em contato, a gente vai fazer o contato já com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal para a gente dar um panorama de como estão as rodovias federais aqui no estado de Santa Catarina. São 7h03, falamos ao vivo do Estúdio B da TV Catarina para todo o estado, para a gente mostrar um pouquinho do panorama da nossa vida, do nosso cotidiano, nesse sábado especial, diferente, já que hoje está todo mundo em casa, evitando sair para queimar gasolina. O nosso Bom Vivan tem oferecimento das Óticas Carol, do Continente Shopping e também da J. Zilioto. Pode rodar o nosso VT, Ariel Palma. Presente pra mim? Pra você pedalar e ficar ainda mais linda. E esse aqui é pro esporte que você mais gosta, me namorar. Presente pra namorados é na Óticas Carol. Vem pra Carol! Muito bem, estamos voltando ao vivo, são 7h04. Mandar um abraço para o Éder, que está nos assistindo, o Jason, a Maria Paula, o Léo Menon, e tem muito mais gente participando também. Estamos ao vivo através do nosso Facebook, no programa Bom Vivan.
nas redes sociais, hoje recebendo Roberto Azevedo, especialista em política e polícia. E o Alexandre Amorim, gestor de investimentos. Já está no ar? Tá? Vamos falar agora com o Possamay, porque a gente quer saber agora como é que está as nossas rodovias federais. Policial Rodoviário Federal, Possamay, tudo bem? Tudo bem, Léo. As nossas rodovias, nesse momento, no estado de Santa Catarina, contam com 69 pontos de bloqueio, bastante espalhados aí pelo estado todo. Esses 69, segundo o que a gente ouviu na mídia ontem, Possamay, o governo queria que parassem de fazer essas paralisações, esses bloqueios, inclusive dizendo que iria usar a força. Aqui em Santa Catarina isso não está acontecendo, né? Na verdade, Léo, o que o governo quer, segundo o que foi chegado até a Polícia Rodoviária Federal, é a liberação dos acostamentos, muitos deles estavam sendo ocupados, e qualquer tipo de obstrução que haja sobre a via. Então havia alguns locais em que, onde havia pista dupla, uma pista estava ocupada e outra estava transitando. Não houve nenhum bloqueio total em Santa Catarina, exceto casos pontuais que ocorrem durante alguns minutos. Rapidamente a PRF chega ao local, conversa e consegue liberar. Então não há necessidade de uso da força, até o momento não houve essa necessidade. Está sendo dialogado e está sendo atendido. O que vai ser observado com maior proximidade é se de fato há alguém nas manifestações que está sendo coagido a ficar naquele local. Possamay, eu sei que não é função da polícia, mas já que vocês estão circulando pelo estado, existe alguma rodovia que é na Grande Florianópolis, no litoral catarinense, alguma BR que tem posto de gasolina em operação com gasolina? Olha, a informação que nós temos é que não tem. Os postos que estão tendo combustível são combustíveis que inclusive são buscados pela Polícia Rodoviária ou pela Polícia Militar para abastecer veículos de emergência, exclusivamente veículos de emergência, seja de segurança pública, ambulância, da Defesa Civil, da Polícia Civil. Então, o que a gente tem de informação é que alguns poucos postos que conseguem ter, geralmente tem óleo diesel ou gás natural veicular. Então, se o cidadão quer sair de Florianópolis e ir a Balneário Camboriú, por exemplo, ou ele sai de casa com gasolina no carro ou ele não pega a estrada? Preferencialmente. Muito dificilmente ele vai encontrar algum posto com combustível, exceto se a pessoa conseguir de alguma maneira fazer com que um caminhão-tanque passe pelos trajetos que estão sendo feitos. Policial Rodoviário Federal Possamay, obrigado pela sua entrevista e sua participação ao vivo aqui no nosso Bom Vivan de hoje. Eu que agradeço, Léo, e estamos à disposição para mais esclarecimentos. Forte abraço. Amorim, é impressionante como isso gera prejuízo, como isso mexe na economia do Estado. Nesse mês de maio, todos os balancetes serão completamente diferentes. Todos mesmo, assim, né? Profissionais liberais já estavam com problema essa semana. Eu soube de uma clínica de dentistas que foi pela metade o faturamento. Então começa, os profissionais autônomos principalmente já começaram a sentir, as pessoas não estão saindo na rua, estão deixando de ir ao médico, deixando de fazer as coisas, né? Quem está faturando mais talvez agora seja os supermercados, porque as pessoas estão estocando comida, mas obviamente que é passageiro, né? E essa próxima semana deverá ser bem pior, né? E a gente vai ver isso nos números daqui a pouco a gente vai falar ao vivo também com o Vidal Lon, que é o superintendente de marketing da rede Imperatriz. São muitas lojas aqui na Grande Florianópolis. A gente vai saber como é que está o abastecimento nas redes de supermercado Imperatriz. O Imperatriz Gourmet é o nosso patrocinador. E por ele ser muito abrangente, e aí não falando comercialmente, falando como informação de serviço, a gente já vai falar então com o Vidal Lon daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar mais um intervalo comercial. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento do Imperatriz Gourmet, da Costelaria Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina, da NET, do Werner Coafé e do Hotel Fayal Prime. Pode rodar aí, estamos apresentando o seu Ariel Palma. Você está assistindo Bom Vivan na TV Catarina, Band SC. Oferecimento Imperatriz Gourmet, Continente Shopping, Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coiffer e Iote Cascarol.
Chegou o grande momento para multitelar com a NET. Milhões de corações e um só grito. A maior emoção do mundo em alta definição. Com a cobertura completa na NET para você multitelar quando e onde quiser. Até ao vivo com o Now. Multitela com a NET e... Assine NET HD TV com o Now por R$ 59,00 por mês. Imperatriz Gourmet na tradicional Avenida Otton Gama Dessa. Um supermercado completo. Seja para tomar um café com amigos, levar a vida de um jeito mais leve, um jantar especial ou churrasco de família, ou descobrir novos aromas e sabores. Imperatriz Gourmet da Otton Gama Dessa. Fácil acesso e amplo estacionamento. Um supermercado que vai deixar seu dia mais gostoso. A trabalho ou a lazer, o Faial Prime Suites é a opção ideal para sua hospedagem no coração de Florianópolis. Com um ambiente moderno e sofisticado, o Faial Prime oferece 3 categorias de suítes, com amplo espaço interno e piso antialérgico, equipada para atender as mais diversas necessidades. Visite nosso site e conheça a nossa nova estrutura e serviços. Você irá se surpreender. Faial Prime Suites. Conforto e qualidade na melhor localização de Florianópolis. Muito bem, são 7h12, falamos ao vivo, diretamente do Estúdio B da TV Catarina, hoje recebendo o Roberto Azevedo e o Alexandre Amorim. Vamos para mais uma participação do telespectador através do nosso telefone 3239-1089, é o Jason da Palhoça. Alô, Jason. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Quer fazer uma participação hoje? Quer perguntar sobre qual a opinião eu gostaria de colocar em pauta, né, o fato assim de que o que acontece, né? O profissional autônomo, caminhoneiro, né, ele não se posta assim como empresário. Então, o que às vezes eu vejo que acaba gerando problema assim, ele não consegue fazer o preço do frete dele em cima dos custos, né? Quando é uma transportadora grande, já tem todo um sistema, né, que gera o preço do serviço dele. Então, o fato assim, do profissional autônomo não ter uma base administrativa e econômica interfere muito assim no faturamento dele, né? Tá bom, Jason. Obrigado pela sua participação. Alexandre, isso aí é administração pura, né? É administração, né? Administração. Como ele falou, ele não tem uma base, né, administrativa, não tem, funciona com um autônomo, isso acontece com vários autônomos, mas... esse diferencial do preço, ele saindo de Florianópolis em direção a Fortaleza, o diesel valendo tanto aqui, chega em São Paulo, já mudou. Isso, para fazer uma administração, é um quebra-cabeça bem mais difícil. Hoje a gente tem informação, né? Ele pode planejar uma viagem... Se for atrás da informação, há muito tempo o próprio site da ANP já tem todos... Mas com o aumento do diesel como está acontecendo nos últimos tempos? Sim, tem ocorrido bastante variação nos preços. Há pouco tempo tive em Salvador, enquanto a gasolina estava 3,60, ela estava 4,60, né? Mas dá para planejar, Vamos saber então como é que está a Rede Imperatriz. Vidal Lon falando ao vivo, 7h13. Tudo bem, querido? Tudo bem, Léo? Vidal, quantas lojas do Imperatriz na Grande Florianópolis? São 15 lojas. 15 lojas. Maioria dos bairros da Grande Florianópolis, os principais bairros, existe uma loja do Imperatriz. Como é que está o abastecimento das lojas nesse momento no sábado? Não, as lojas estão bem abastecidas em virtude da nossa central de distribuição, né, que é aqui em Florianópolis, né? Na Palhoça, especificamente, mas então foi bem distribuído. Mas é um abastecimento que ele tem um estoque controlador de uns 7 dias a 10 dias. O limite, então, da Rede Imperatriz é que até quinta, sexta-feira que vem, o centro de distribuição consegue abastecer as 15 lojas. O centro de distribuição, ele praticamente hoje quase não funciona mais. As lojas foram abastecidas e o centro de distribuição está sem levar mercadorias para as lojas. Então, são as lojas que estão com estoque controlador de 7 dias, mais ou menos. Tá bom. As 15 lojas, então, por enquanto, graças a Deus e graças à competência da equipe, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, esperando todos vocês para as compras do dia a dia. Forte abraço. Um abraço, querido. Valeu. Tchau, tchau.
essa logística que estamos falando de sábado, o empresário tem muita gente que está na frente do computador fazendo planilha, fazendo logística, Exato. Porque a vida não para e o consumo não pode parar. Uma pergunta que eu vou fazer, aí nós vamos entrar no lance da ética. O pessoal reclamou muito que o posto de gasolina aumentou de 3 para 4 para 5 reais. Ok, isso de certa forma para o consumidor é uma grande sacanagem. Mas se o cara vai ficar 3, 4 dias sem ter o produto dele para vender, não é justo ele aumentar um pouquinho o faturamento dele para compensar os dias de custo e sem entrar? Eu não vou entrar na área do Amorim, mas eu acredito que ele poderia ter usado de outra modalidade que inclusive é considerada pela política de proteção ao consumidor, que é diminuir o número, o volume, né, em litros do combustível para as pessoas. Limitar. Isso ele pode fazer. A lei permite isso, até certo ponto. Mas aumentar é uma desvantagem que ele cria. Não só para ele, porque ele não teve ainda esse custo para aumentar, mas também cria a sensação junto ao consumidor de que estão me enganando 2 vezes. Esse gerenciamento de crise, Amorim, como é que o empresário pode fazer? Está dentro de uma gestão de investimento, né? Sim, né, mas é complicado falar desse tipo de coisa, né? Porque realmente, primeiro que ele não sabe se vai ficar 2, 3, 4, 5 dias sem trabalhar, né? E é difícil fazer, eu fico com a opinião do Roberto, acho que é bem complicado isso, talvez fosse melhor limitar a venda, né, de combustível, fazer alguma outra coisa, mas é injustificável, né? A gente está quase, desculpa te interromper, a gente está quase encerrando. E eu vou pedir para você, Amorim, você que a parte administrativa, nesse momento agora, sábado à noite, o que a pessoa precisa fazer para ter um início de semana um pouco mais tranquila, falando do reabastecimento de casa, falando da sua gasolina, do filho que tem que ir para a escola na segunda-feira, o que você como administrador pode sugerir para uma pessoa? É engraçado, mas a resposta normalmente ela cai para o planejamento, né? Você tem que entender o que vai acontecer. Planejar e agora, considerando o pior cenário, o que vai acontecer essa semana. Começar a desmarcar compromisso, desmarcar viagem. A gente já fez isso essa semana, alguns clientes para visitar fora, cancela, tentar fazer Skype ou coisa desse tipo. Já tem que pensar no filho que talvez não vá para a escola. A gente falou com a pessoa de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú parece que não vai ter aula na segunda-feira. Muitas cidades. Né? Então já tem que começar a se planejar, trabalhar de casa, a não sair, a economizar gasolina para uma eventualidade. Agora, é importante também esse planejamento, mas há um lado psicológico muito importante para a comunidade, né? Eu fiz questão de a gente fazer o programa hoje ao vivo porque a gente está passando por um momento que ninguém imaginava, né? Ou que ninguém desejava. Mas o mais importante nesse momento é a gente manter a calma também. Claro, mas também tem outros aspectos a serem considerados. Quando o Amorim, eu e você estávamos escutando a manifestação da Ângela, o apoio aos caminhoneiros, o movimento é legítimo. Eles realmente... A maior quantidade de caminhoneiros do Brasil é de caminhoneiros avulsos. Quer dizer, é o cara fretista. Não é o cara que está debaixo do guarda-chuva de uma grande empresa. Ele tem dificuldades. Agora, o grande problema agora é saber as consequências disso. A gente estava falando de consequências políticas, tem que ver as práticas. Gente, se esse movimento durar mais alguns dias, e aqui não é levantar pânico, vai faltar circulação de moeda, não vai ter dinheiro nos caixas eletrônicos. Roberto Azevedo e Alexandre Amorim, obrigado pela presença de vocês. Vem aí o Jornal da Band, a gente não pode estourar. Quero só agradecer o Ariel, a Kise, o Júlio Pierre, ao Ariel, escrevi 2 vezes, o Jorginho, o Leandro, a Lu, a Chay, o Rato, todos nós que fizemos esse programa ao vivo para você de casa, com representação na madrugada de domingo para segunda-feira. Obrigado pela vinda de vocês mais uma vez. Obrigado. Nós que agradecemos. Forte abraço, vem aí o Jornal da Band. A gente se encontra no próximo final de semana na TV Catarina Band SC. Tchau! Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Apresentou Bom Vivan Ano 15. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. J. Zilhoto, Espaços Corporativos. Jurerê Internacional. Espírito Santo. Faial Prime Suites. Inet. Presente pra mim? Pra você pedalar e ficar ainda mais linda. E esse aqui é pro esporte que você mais gosta, me namorar. Presente pra namorados é na Óticas Carol. Vem pra Carol!